A paz do Senhor, amada Igreja de Cristo Jesus. Que o Senhor, o nosso Deus da glória, Ele possa te abençoar grande e poderosamente. Estava orando pela madrugada e o Senhor me trouxe de uma forma muito forte esta palavra aos nossos corações, e que o Senhor, Ele te fortaleça com esta palavra, Ele sustente as nossas vidas com a sua destra. A diferença entre aquele que serve o Senhor e aquele que não serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. A palavra de Deus nos diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que nos serve. A palavra de Deus ela está bem clara, que o Senhor diz aqui: e vereis outra vez. Ou seja, outras vezes aconteceram casos e situações das quais Deus diferenciou o seu povo daqueles que são ímpios, daqueles que cometem iniquidades, daqueles que estão distantes do Senhor, que não têm temor a Ele. Ele nos diz aqui no livro do profeta Malaquias: então vereis outra vez entre o justo e o ímpio a diferença, entre os que servem a Deus e os que não servem. Meditando neste versículo, o Senhor me reportou ali no livro de Êxodo, capítulo 8, quando o povo de Israel estava escravizado no Egito há 400 anos. A palavra de Deus nos fala em Êxodo capítulo 8, versículo 20 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dizes assim: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus servos e sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio da terra, e porei separação entre o meu povo e o teu povo, e amanhã este será o sinal. Louvado seja Deus. Lemos em Malaquias 3,18, o Senhor diz: e eu farei outra vez a diferença entre o que me serve e o que não me serve. E aqui nós vemos registrado no livro de Êxodo uma das ocasiões das quais Deus fez diferença entre o seu povo e aqueles que não o são. Mas para nós entendermos melhor esse contexto, na história deste povo que Deus ele escolheu para ser o seu povo, o povo de Israel, eles descenderam do grande patriarca Jacó. E a Bíblia nos fala que naquela época Jacó tinha um dos filhos, uma história bem conhecida, chamado José, do qual, por inveja, os seus irmãos o venderam como escravo e ele foi para o Egito.
E chegando lá, ele passou por várias e várias situações e foi preso. E chegou uma ocasião que o rei teve um sonho ali acerca do que iria acontecer, 7 anos de fome, 7 anos de fartura. E Deus usou a vida de José para interpretar o sonho do rei, pelo que o rei o constituiu como governador de todo o Egito. E as profecias, ou seja, o sonho de Jacó, o sonho que Faraó ele teve, se cumpriram. E vieram 7 anos de fartura, aí depois 7 anos de fome, e José estava ali como governador, administrando todas as coisas. E aconteceu que a fome se espalhou sobre toda a face da terra. E diante disso, para resumirmos a história, toda a família de José, seu pai, seus irmãos, que eram 11 irmãos, todos foram morar no Egito, porque só lá havia alimento. E exatamente esta família foram morar em Gósen, a cidade em que Faraó deu para que eles habitassem. E os anos se passaram e infelizmente o povo de Israel ele se corrompeu. Eles começaram a adorar outros deuses, os deuses egípcios, se desviaram, deixaram de ser fiel ao Senhor. E eles se multiplicaram sobre a terra e Faraó começou a escravizá-los. Durante muitos anos, construindo cidades, eles foram açoitados, foram mortos, muitos deles passaram por muita aflição. E chegou um tempo que eles, cansados já de sofrerem, começaram a clamar por um libertador. E a Bíblia Sagrada fala que em uma família nasce um menino. E esse menino, filhos de Anrão e de Joquebede, nasce e por se multiplicar o número de hebreus, o faraó fica preocupado por sentir-se ameaçado de haver um levante contra ele. E a Bíblia Sagrada fala que ele faz um decreto que todos os meninos homens deveriam ser mortos e lançados no rio Nilo. E a mãe, naquela aflição, ela tem uma ideia de colocar o menino em um cesto, e naquele cesto ela coloca no rio, e aquele cesto ele chega até onde a princesa do Egito estava ali se banhando juntamente com as suas servas, e ela vê aquele menino e ela o toma para si para criá-lo. E aquele menino é criado como príncipe, ele cresce ali no Egito, e acontece que ele acaba sabendo a sua origem, que ele era um hebreu, e com isso Deus, trabalhando no coração dele, já vai colocando inconformidade, porque o povo estava sofrendo, o povo estava sendo açoitado, e Deus coloca esta inconformidade no coração de Moisés. E assim as coisas acontecem, e em uma ocasião Moisés ele vê um dos capatazes açoitando um hebreu ali, e ele vai lá e infelizmente o mata. E é descoberto e ele foge para bem longe,
E a Bíblia fala que passam-se os anos e Moisés ele sobe para um monte e ali ele vê uma sarça ardendo em fogo. E daquela sarça saiu uma voz falando para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é santo. Moisés fica meio espantado, fica pasmado diante daquela visão, uma voz saindo do meio de uma sarça que estava em fogo, mas não se consumia. E naquele momento Moisés tira as sandálias dos seus pés e se aproxima daquela voz, e aquela voz começa a falar com ele, dizendo: Moisés, eu te escolhi para que você vá e liberte o meu povo que clamou a mim, que clamou por socorro, que estão escravos no Egito. E resumindo a história, Moisés ele volta para o Egito, ali se encontra com seu irmão Arão e eles começam a tarefa de libertação de todo o povo de Israel. E é onde nós chegamos. O coração de Faraó a cada dia se endurecia, as pragas vinham sobre todo o Egito, 10 pragas ao todo. E numa delas aqui, vamos usar como exemplo apenas uma delas, a praga do enxame de moscas, onde Deus ele fala com Moisés, e Deus cita exatamente que iria naquele dia separar a terra de Gosém, ou seja, a terra onde o seu povo habita, a fim de que neles não haja nenhuma enxame de mosca, ou seja, aquela praga não os afetaria. E tudo isso aconteceu no Egito, Deus mostrando que quando o homem se volta para ele, o homem novamente se torna temente a Deus, volta a ser fiel ao Senhor. E se nós formos fiéis a Deus, muito mais o Senhor. Pois muito embora o homem se torne infiel, o nosso Deus continuará sendo fiel. E nesta história aqui o Senhor diz: eu vou fazer diferença entre os meus servos, entre o meu povo que me buscam. E a Bíblia fala que as pragas vieram, afetavam todo o Egito, mas em Gosém, onde o povo de Deus estava, todos eles eram preservados. Inclusive na última, que foi fatal, onde foi a morte de todos os primogênitos. E Deus ele ordenou nesta última praga que cada um matasse um cordeiro, pegasse o sangue daquele cordeiro e espargisse, colocasse nos umbrais da porta de cada um que serviu ao Senhor, cada um que estava ali em Gosém. E assim o povo fez. E a Bíblia fala quando o anjo da morte veio, que passou por todo o Egito, ele passava, e onde ele via aquela marca daquele sangue nos umbrais, ele passava direto, e nenhum dos primogênitos do povo de Deus morreram, foram preservados. O que é que nós entendemos aqui? Nós vivemos um tempo em toda a face da terra, não só na nossa nação, onde uma praga, uma epidemia se alastrou sobre a terra, onde tem deixado um rastro de morte por todos os lados, onde tem
feito com que os homens, fiquem atemorizados, apavorados diante de toda a situação. E agora, o que Deus quer falar conosco? Sempre temos dito que toda esta situação que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. E a Bíblia fala que o Senhor está olhando dos céus os fiéis da terra. São exatamente este povo que hoje o Senhor nomeou na sua nova aliança como seu povo, aqueles que foram comprados por um precioso sangue, o sangue do seu Filho amado Jesus. A este o Senhor constituiu, nomeou como seus filhos, como seu povo. E tenha certeza que se o povo de Deus se manter fiel à palavra do Senhor, obedecer todos os seus mandamentos, outra vez vos digo com toda convicção, o Senhor fará diferença entre aqueles que o servem e o que não servem. Se você for olhar para todo este contexto do qual o Senhor usa o profeta Malaquias, lá em cima, bem antes, ele fala acerca de fidelidade. Amado, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus amoroso. Mas saiba que a própria palavra dele nos diz que o Senhor é amor, mas que também ele é justiça. O nosso Deus, amado, ele é amor e ele não vai permitir que nem os filhos dele, nem um justo, nem um fiel seja condenado. Mas por ele ser justiça, ele não vai permitir que nenhum infiel venha a ser absolvido. Só que a decisão e a escolha sempre vai ser nossa. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu o poder da escolha. Ou nós escolhemos a bênção, ou escolhemos a maldição. Ou escolhemos a vida, ou escolhemos a morte. O poder da decisão Deus entregou a nós. Ou nós nos tornamos pertencentes ao seu povo, ou não somos. Esta é a decisão que tem partido de nós. Sou eu e é você que vai determinar no seu coração obedecer a Deus ou não obedecer. Então reflita neste momento. O nosso Deus, ele é o mesmo Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Ele não muda. Ele permanece o mesmo Deus. E ele olha dos céus à terra em busca dos fiéis da terra. Para quê? Para que esses fiéis eles sejam preservados. Então, em nome de Jesus, diante de tudo que está nos acontecendo, o mundo que está apavorado, desesperado, mediante a tudo isso que está acontecendo, é tempo do povo de Deus refletir. É tempo de nós colocarmos as mãos no coração e fazermos uma análise na nossa vida. Temos sido fiéis ao Senhor? Temos nos desviado dos seus caminhos, como fez o povo de Israel no Egito? Temos adorado outros deuses? Temos abandonado o Senhor pelas coisas deste mundo? Temos, feito coisas que desagradam o coração do nosso Deus? Se assim, em seu coração, o Espírito Santo te conscientizou, hoje é tempo
de salvação. Diante desta pequena palavra que você ouve, aonde você estiver, te volta para o Senhor. Vem novamente pertencer ao seu povo, porque com toda certeza Deus vai fazer diferença entre aqueles que servem e os que não servem a Ele. Sabe, Deus é Pai. E como Pai amado, Ele ama os seus filhos. E Ele vai preservar cada um, para que um dia nós estejamos diante dEle e vamos servir e viver eternamente com o Senhor. Então, em nome de Jesus, medita nesta pequena palavra e deixa o Espírito Santo sondar o teu coração e te levar ao arrependimento, e através do arrependimento você se render ao Senhor, e Ele com toda certeza vai recebê-lo na sua presença e vai perdoar todos os seus pecados, tudo aquilo que você cometeu, ou distanciar-se dele, sabe? E você vai abandonar tudo aquilo e novamente ser inserido neste povo que, segundo a palavra de Deus, é um povo abençoado. O Senhor diz na sua palavra que nós somos nação santa, povo de boas obras, povo exclusivamente escolhido por Ele. Então vem pertencer a este povo. Vem, e sabe como? Só através do arrependimento dos pecados. E para que os teus pecados sejam perdoados, existe só um caminho. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, em nome de Jesus, entrega o teu coração ainda hoje para o Senhor. Venha pertencer ao povo de Deus, que será preservado de todo o mal que Satanás está causando à humanidade. Que Deus em Cristo te abençoe. Quero orar por você que neste momento está ouvindo a palavra de Deus. Coloque a sua mão no coração e fala para o Senhor: Senhor, eu creio que Tu és o unigênito Filho de Deus, aliás, o primogênito Filho de Deus. Eu creio que Tu morreste na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelo que neste momento, Senhor, eu arrependido quero confessar. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Por favor, Senhor, me recebe na Tua presença. Eu quero pertencer ao Teu povo. Eu quero, Senhor, neste momento te confessar como único e suficiente Salvador da minha vida. Entra no meu coração e vem fazer morada. Por favor, Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, Pai. Portanto, Pai amado, em nome de Jesus, nesta oportunidade, me recebe na Tua presença. Me ajuda, Senhor, a andar e ser fiel todos os dias da minha vida, pois nesta oportunidade eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Amém e amém. Você que fez essa oração, saiba que a partir de agora, você pertence ao povo de Deus. O Espírito Santo passou a fazer morada dentro do seu coração. Então agora, permaneça, continue sendo fiel ao Senhor. Amém? Porque será bênção para a tua vida e para toda a tua casa. Que o Senhor Deus, Ele te abençoe grande e poderosamente. E que a graça do nosso Deus e o amor do seu Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo, ela seja com cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe.